Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Pronto, vamos dar sequência à nossa aula, certo? Hoje a nossa aula, ela aborda a alimentação escolar e seus benefícios, os fundamentos para a educação de qualidade. Professora formadora, professora Ângela, e a nossa professora assistente, a professora Caroline. O objetivo de nossa aula: conhecer os princípios que regem o PNAE e relacionar a importância da alimentação com a educação e também conhecer as diretrizes do nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar. Bem, a infância, ela é um período de grande desenvolvimento marcado por gradual crescimento da criança, especialmente nos primeiros 3 anos de vida, que antecipam também ao período de adolescência. Então, a gente sabe, professora Caroline, que aqui nesses anos, né, de infância, na fase inicial e o que antecede a adolescência, é um período, assim, muito importante, não é verdade? Isso, é nesse período que a gente tem uma facilidade de formar, né, os bons hábitos alimentares nas crianças. Então, esse período é fundamental para que a gente inicie mesmo essa questão da educação nutricional que a gente tanto vem falando, né? É muito mais fácil a gente educar uma criança, né, nessa fase do que um adolescente. Não que o adolescente não seja educado, ele será assim, mas precisaremos de mais persistências. Então, é nesse período que a gente tem que aproveitar, né, professora, e passar os bons hábitos alimentares para essas crianças. Isso. Olha só, como a professora estava falando, é justamente um período em que a criança se desenvolve psicologicamente, ocorrendo mudanças no comportamento e na sua personalidade. Então, se você passa para ela coisas boas, obviamente ela vai absorver isso com mais facilidade, né? Isso mesmo. Então, é uma fase da vida que requer cuidados especiais, pois uma alimentação, olha aqui, uma alimentação não saudável pode ocasionar consequências no desenvolvimento físico, mental e, consequentemente, na aprendizagem. Então, a gente sabe que até os adultos mesmo, né, professora, quando eles, assim, não se alimentam direito, as pessoas que estudam, já que têm mais idade, estudam, passam um longo tempo sem se alimentar, fica com aquela dificuldade de concentração, no que quer que seja, trabalho, no estudo, não é? Isso mesmo, e não é diferente com as crianças. Com as crianças. Então, a criança que não se alimenta, ela não consegue ser saudável, ficando doente com muito mais frequência. Então, torna-se muito mais vulnerável a doenças e para aprender também vai ficar muito mais difícil. O que nós podemos concluir? Que uma alimentação saudável, ela é essencial para a saúde, porque uma criança sem se alimentar, ela pode não conseguir aprender justamente o que o professor está ensinando em sala de aula. E não fica restrito só à sala de aula, né, professora? Porque também é questão de brincadeira, ela não vai ter vontade de socializar, não é verdade? Com os colegas e aí sucessivamente. Isso mesmo. E não é à toa, né? Tudo tem um objetivo. E é por isso que existe o horário da alimentação escolar. A gente vai ver logo pra frente o porquê que existe esse horário, né? Será que é tão importante? A gente tá vendo aí que realmente tem uma importância. Com certeza. Então, vamos seguir. Então, quando você, o técnico, que já tem uma longa experiência em cozinha, em preparação dos alimentos, já tem também aquela afinidade com o aluno, ele começa a perceber
que se uma criança chega à escola em jejum, sem fazer nenhum tipo de alimentação, não é verdade? Ela pode ser mais sonolenta na sala de aula, não ter aquele aprendizado, não é verdade? E nem conseguir prestar atenção, como nós falamos anteriormente. Não prestar atenção às aulas e, consequentemente, prejudica o seu desempenho físico, mental, enfim. Então, é por isso que é importante que todas as crianças estejam bem alimentadas durante a sua permanência na escola. E é aí que entra o nosso PNAE, né? Que é um programa de direito, pois todo estudante tem direito a ter essa alimentação na escola para que suas necessidades nutricionais elas sejam supridas justamente naquele período em que ele desenvolve suas atividades, em que ele está na sala de aula, em que ele faz educação física, em que ele vai para a biblioteca, em que ele faz a brincadeira, né? Tem um momento de socialização com as crianças. Então, esse programa, ele veio a dar esse direito para essas crianças. Então, a criança, ao chegar na escola, ela sabe que ela tem aquela merenda, que ela pode contar com aquela merenda, não é verdade? Então, essa alimentação, ela supre suas necessidades nutricionais e assim o aluno pode assimilar o que está sendo ensinado em sala de aula. E como que esse direito foi incluído? Ele foi incluído de forma explícita justamente na legislação a partir da publicação dessa lei aqui, a 11.947, em seu artigo 2º, inciso 6º. Então, sendo um programa de direito, o PNAE ele não pode ser visto como um programa de governo assistencialista e nem utilizado por políticos como moeda de troca, né? Então ele veio auxiliar, não é, professora? Isso mesmo, veio para garantir esse direito da alimentação, né? Das crianças durante o período de permanência dela nas escolas. Então, é um direito adquirido, né? Não é um político que vai se beneficiar disso. É um direito a todas as crianças e adolescentes. Então, nós sabemos que a alimentação ela é fundamental para a educação de qualidade e o sucesso de cada estudante. E aí, o nosso texto, ele fala assim: caso você tenha identificado na sua escola que algumas crianças ou mesmo adolescentes, eles chegam de casa sem se alimentar, você pode conversar com o seu gestor, com o seu diretor. Obviamente, você tem esse canal de comunicação com ele, então você pode conversar com ele a ponto de sugestionar, não é, professora? Que a escola possa ofertar um café da manhã, não é verdade? A escola tendo como ofertar um café da manhã mais cedo para que ele possa ir para a escola ou para a sala de aula e poder desenvolver as atividades que o professor passa, né? Então, você pode sugestionar isso ao diretor, né? Então, converse com o seu diretor ou com o conselho, justamente, desculpem, esqueci de falar, com o conselho também é muito importante, né? E verificar essa possibilidade da mudança da alimentação a ser servida, né? Ou até mesmo, se vocês chegam a ter alguma dúvida, mas pode ofertar essa alimentação mais de uma refeição? Então, você pode entrar em contato com o nutricionista do seu estado ou município, informando a situação e verificar a possibilidade de realizar uma refeição quando todas as crianças chegam à escola. Ou seja, isso aqui seria um café da manhã, ao invés de ser simplesmente servido uma única às 10, né? Somente às 10 horas, como de costume, em grande parte do país. Então, se você tem dúvidas, aí você pode procurar a Secretaria Municipal ou a Secretaria Estadual. Somente assim, olha, você estará cumprindo com sua parte no seu papel de
educador na escola, desempenhando a sua cidadania e contribuindo para a saúde de quem? Das crianças. Mas falar em cidadania, olha aí, o que vem a ser cidadania? Vem a ser um conjunto dos direitos políticos de que goza um indivíduo e que lhe permite intervir na direção dos negócios públicos, olha aqui, dos negócios públicos do Estado, participando de modo direto ou indireto na formação do governo e na sua administração, seja ao votar, voto direto, e seja ao concorrer ao cargo público, que é o indireto. Então, nós vamos estar exercendo essa cidadania que é importante. Então, em favor de quem? Das crianças, que é o nosso público-alvo e que são os nossos chefezinhos, assim, porque nós trabalhamos para ele, não é, professora? Isso então, mesmo. Nós estamos na escola, a escola ela é uma comunidade, é um local de socialização e é o local adequado para se desenvolver os melhores hábitos, o ensino-aprendizagem e tudo mais. Então, esse ato também, o de cidadania, ele é conhecido como a participação social, ou seja, é a sociedade participando de todo o processo, inclusive na alimentação escolar. Então, essa participação social, ela é um dos princípios do PNAE, ou seja, onde tudo inicia, a participação social. Então, dentro da comunidade escolar, tem que ter essa participação e você, o futuro técnico, tem que participar, tem que fazer esse papel também, porque é importante. Então, um dos princípios deste programa é o direito humano à alimentação adequada, ou seja, o que quer dizer o direito humano à alimentação adequada? Vocês lembram nas aulas anteriores? É um direito que todo ser humano tem de se alimentar simplesmente pelo fato de ser humano, né? Então, os estudantes, eles devem ter esse direito garantido. Então, eles já têm, né? Nós queremos acreditar que a sua escola faz isso, que ela garante esse direito humano à alimentação adequada. Então, é aquele direito que todo ser humano tem de se alimentar pelo simples fato de ser um ser humano. O princípio da equidade prevê que todos os alunos são iguais e devem ser observadas as necessidades especiais de cada um. Não sei se na escola de vocês devem ter alguma criança com alguma necessidade alimentar especial. Quando tem, a alimentação dessa criança, ela deve ser feita de modo que não diferencie, não é, professora, das Isso demais. mesmo. Ela, assim como as outras, ela também tem esse direito de se alimentar. A gente vai ver aí pra frente como é que a gente faz essa diferenciação, né? Porque querendo ou não vai ter uma diferenciação na alimentação, Isso. mas que todos tenham o direito garantido de receber a alimentação. Isso. Então, o PNAE, ele também atende as crianças e adolescentes com problemas de saúde, como diabetes e outras necessidades de uma alimentação especial. Então, a alimentação servida na escola, ela deve atender a todos sem promover discriminação. Nós vamos aqui a um exemplo. Se a escola servir um cuscuz e suco adoçado com açúcar para os estudantes, os diabéticos também receberão a mesma refeição, porém o suco será adoçado com adoçante, devido à restrição alimentar provocada pela doença, promovendo assim a equidade. Essa é a forma, não é, professora? Isso é o direito garantido a todos, né? Sem discriminação. Sem discriminação. Né? Sustentabilidade, que também é outro princípio do PNAE. E continuidade do programa. Então,
Um programa sustentável é aquele que se preocupa em ser durável em si mesmo, ou seja, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, para que ele seja contínuo, ou seja, que ele não pare, né, no meio do caminho, não seja interrompido. Mas o PNAE ele já tem uma longa história e com certeza sempre vai dar certo, não é verdade? Com certeza, ele vem a cada ano, né, como a gente já viu um pouquinho sobre o PNAE nas aulas anteriores, né, depois do PNAE 10 anos, houve uma modificação, porque sempre tem que estar modificando e estar de acordo com o que estamos vivendo. Mas é um programa que deu muito certo, que a cada dia, né, ele vem ajudando nas escolas para a garantia da alimentação escolar. Isso. Então, e o último princípio estabelecido na legislação é aquele que nós falamos lá atrás, o controle social. Então, a participação da comunidade escolar, ela é de extrema importância para que o programa possa ser acompanhado e controlado por todos nós. É por isso que nas escolas sugere-se que sejam fixados os cardápios ou no refeitório ou no mural do pátio da escola. É uma forma de você estar prestando uma satisfação aos alunos, aos pais dos alunos, quando eles vão pegar ou deixar as crianças, o que está sendo servido para aquelas crianças todos os dias da semana, de segunda a sexta. É uma forma de você estar dando uma satisfação e mostrando que ali existem todos os princípios que nós falamos, porque está garantido o direito à alimentação ao filho daquele pai, daquela mãe. Então, o controle social também ele faz com que toda a comunidade escolar tenha que participar. Então, você, o nosso técnico, todos os funcionários e os alunos podem também ajudar neste controle social. Professora, temos alguma interação? Ou todo mundo está Não, até o momento todos estão prestando atenção. Nenhuma interação, acredito, né, que não teve nenhuma dúvida até o momento sobre o assunto. Então, vamos lá. As diretrizes agora do PNAE. Então, o programa, ele é universal. Por quê? Porque ele beneficia todos os estudantes inseridos no PNAE, independentemente da condição social, econômica e até mesmo a religião. Então, o programa ele beneficia todos os alunos matriculados na rede pública de ensino básico. Então, vai de crechezinha até o ensino médio, sem fazer distinção de ninguém. E aí nós temos que entre os países da América Latina, apenas o Brasil e o Uruguai, olha só, eles desenvolvem programas universais de alimentação escolar. Então, os demais países desenvolvem programas focalizados somente para grupos específicos, geralmente para alunos mais carentes. Então, o nosso ele é universal, então ele atende a todos, né? Então, foi a partir de 2009, o PNAE passou a atender todos os estudantes, olha o que eu falei, da educação básica, desde a creche até o ensino médio, inclusive escolas filantrópicas, comunitárias e também os estudantes de escolas localizadas em áreas de quilombos e escolas indígenas. O que significa dizer isso? Que o programa ele atende cerca de 24% da população brasileira. Aí vem, o que vem a ser quilombos ou comunidades quilombolas? Então, são grupos étnicos predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana
que se autodefinem a partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade e as tradições práticas culturais próprias. E no Brasil, estima-se que em todo o país existam mais de 3.000 comunidades quilombolas. E os quilombolas, eles contribuíram e muito para a formação da identidade da população brasileira, inclusive dos hábitos de alimentação. Então, o texto do nosso módulo, ele diz assim, que você pode realizar ações para garantir o quê? A universalidade do programa, verificando se todos os alunos de sua escola receberam a alimentação escolar. E caso não haja a quantidade suficiente para todos, comunique ao diretor responsável ou ao Conselho de Alimentação Escolar e ao nutricionista. Quando a gente fala da questão da universalidade aqui, que você, o técnico, pode fazer com que todos os alunos recebam, eu quero enfocar aqui uma coisa muito importante que a gente observa. É que ao servir, ao fazer o porcionamento para os alunos, observamos que às vezes alguns alunos realmente ficam sem se alimentar. Mas por quê? Porque às vezes, em alguns casos, foi direcionado, ao invés de ser dado esse alimento para o aluno, às vezes foi para um professor, para um colega, e não é bem assim. O que tem que ser feito? Primeiramente, é o aluno. O aluno é que é parte fundamental. Então, o aluno quer, você serve, você porciona adequadamente, nem quantidade grande nem pequena, mas uma quantidade em que de repente não vai ser desperdiçada. Se ele quiser novamente, ele vai repetir, mas dá preferência para o aluno, né? Então, o público-alvo é o aluno, certo? Também são atendidos os estudantes matriculados em escolas indígenas e nas escolas localizadas em áreas de quilombos. Então, algumas características podem explicar o porquê da diferença dos valores repassados a esses estudantes, né? Atualmente, 30 centavos a mais do que os outros alunos. Você saberia me informar? Será que eles saberiam, professora? Eu acredito. Acho que ainda não, né? Agora eles vão ter essa informação e aí fica mais fácil para que eles possam ter essa noção de como, né? Quanto que se gasta com alimentação escolar. Né? A gente vai ver aí que tem uma diferença dependendo do tipo de programa que a escola fornece, né? Que tipo de programa que ela participa, tem a diferenciação entre os recursos que são repassados para elas. Isso. Então, essas crianças, elas possuem hábitos alimentares diferentes das que moram na cidade. Né? Elas apresentam hábitos culturais distintos, os quais refletem na forma de se alimentarem. Então, são crianças que apresentam maior índice de desnutrição. Esses são os pontos. Então, é uma população que encontra-se em situação de insegurança alimentar, correndo o risco de não ter alimentos todos os dias. E às vezes a alimentação escolar é a única refeição completa do dia. Então, é por isso que o recurso do indígena, ele fica um pouquinho, 30 centavos a mais, como foi falado, do que o do ensino regular. Então, são crianças que têm um maior índice de desnutrição, uma população em vulnerabilidade, segurança alimentar, e que às vezes a refeição é justamente aquela que é da escola. Por isso é importante o compromisso, a responsabilidade do técnico, no sentido de preparar essa alimentação colorida, essa alimentação com qualidade, porque aquilo, principalmente nessa população, vai contribuir e muito. E com relação
ao cardápio elaborado pelo nutricionista do município, do estado ou do Distrito Federal, ele deverá fornecer no mínimo para essa população 30% das necessidades nutricionais dos estudantes, enquanto que o cardápio elaborado para os estudantes do ensino regular, ou seja, as crianças que vão na escola sem ser de áreas indígenas, ele deve fornecer no mínimo 20% das necessidades. Então, a refeição ofertada para população indígena, no mínimo 30%. Já para outra população, no mínimo 20%. A inclusão das escolas indígenas e escolas localizadas em áreas de quilombo no PENAI é uma alternativa para quê? Para contribuir com a redução das desigualdades sociais. Então, aquele aluno também, ele vai ter a certeza que indo para a escola, ele vai ter uma alimentação enfrentada por essa situação, essa desigualdade enfrentada por essa população. Então, a outra diretriz é que o programa, ele deve respeitar os hábitos alimentares dos alunos da região. Se você, caro técnico, não tem conhecimento da resolução, acho interessante você procurar. Vai no site mesmo da FNDE, você pode procurar a resolução 26, que ela fala que ao se elaborar o cardápio, você deve priorizar essa questão de hábitos alimentares da localidade, né? Porque é uma forma de fortalecer a agricultura familiar e preservar esses hábitos. Não é verdade? Então, você não vai tirar aquela cultura, então você vai preservar. Então, por isso que é importante que você não faça modificações, né, professora? Isso mesmo, e é por isso também que existem os cardápios, né, que são fornecidos para que possam ser escolhidos, pois nesses cardápios, dependendo de cada região, de cada cidade ou localidade, eles estão voltados, né, para a realidade daquele local. Então, aqui, como a gente viu, quando se fala dos indígenas, né, a gente sabe que a alimentação deles são diferente da nossa alimentação. Isso. Então, já pensou se a alimentação fosse só a alimentação que a gente tem? Seria difícil eles consumirem, né? Então, por isso, a importância de se preservar a questão da cultura. Dos hábitos alimentares. Isso. Às vezes, existem escolas que, ao escolherem os alimentos, professor, o que acontece? Ah, mas nós escolhemos esse cardápio, fazemos isso, né, direitinho, mas os alunos não gostam. Por que eles não gostam? Porque geralmente vai ser um cardápio que não é o que é o praticado naquela localidade, né? Então, é interessante, existem locais que aceitam as sugestões de cardápios, porque justamente para preservar, porque a escola de uma região tem uma preferência, os alunos daquela escola têm uma preferência diferente da de outra região, por isso é importante. Então, verifique junto à Secretaria Municipal, Estadual, essa questão de sugestões que é importante. E o técnico, ele tem muita importância, professora, porque ele conhece os alunos, não é verdade? Isso. Dia a dia faz com que ele já tenha essa afinidade e saiba até, às vezes, a preferência conjunta, tipo assim, do que aquele grupo, aqueles alunos gostam mais, quais os pratos. Daí também a questão da sugestão de participar na hora da seleção dos cardápios, que é justamente para preservar essa questão dos hábitos alimentares, de não haver desperdício, você respeitar aquela cultura alimentar da localidade. Isso, né? Aquela preferência. Isso é importante também, porque se você sabe, né, que os estudantes, porque tem também aquela diferença, às vezes os estudantes do período matutino, eles gostam, né, de um determinado prato, e à tarde pode ser que eles não gostem. Então, é importante vocês verificarem quais são, né, as refeições que eles aceitam mais, porque vamos supor, se eles não aceitam, vamos supor, um mingau, para que ficar fazendo sempre um mingau de milho, se eles não gostam? E aí você sabe que vai ter um desperdício. Se eles gostam mais do de banana, por que não ofertar o de banana? Essa também é uma importância que o técnico tem que verificar. Porque não adianta você servir a alimentação e essa alimentação ser desperdiçada.
ela tem que ser consumida, certo? Então vale essa dica aí para ficar de olho. Qual é a preferência dos alunos? Qual é o prato, a refeição que eles gostam mais? Isso, sempre tentar fazer essa pesquisa, né? Isso. Porque aí vai evitar essa questão do desperdício. E às vezes também ter uma rotatividade. Então, se vocês escolheram certa quantidade de cardápio, aquela quantidade de cardápio para atender uma necessidade de tantos dias letivos. Depois, haver uma rotatividade, outras escolhas, porque senão o cardápio se torna rotineiro e a pessoa termina enjoando nessa questão de adolescente, criança, tem muito disso. Então, a variação. Lembrem-se como deve ser uma alimentação saudável. Então, tem que ter aquela rotatividade e não os mesmos alimentos sempre, porque aí também vai estar desrespeitando, você não vai estar cumprindo, né, o que realmente a legislação ela pede, certo? Isso. E muito importante, professora, ressaltar também a questão de cumprir com aquela questão de servir 2 dias da semana a questão da alimentação doce. Isso, e 3 dias da salgada. Isso é muito importante, gente, porque a gente vê em muitos lugares o quê? Servindo a semana inteira biscoito com suco. Isso não é o que a lei diz que deve ser servido. De forma alguma. Né? Então, tentem cumprir isso, tá? São vocês, né, que podem estar ajudando que esse quadro, né, seja modificado. Então, a resolução realmente ela pede que sejam 3 vezes salgado na semana e as preparações doces, né? Tipo com iogurtes, bebidas lácteas. Então, assim, que seja pelo menos cumprida isso, né? Porque facilita e faz com que haja também essa diversificação e essa rotatividade, como nós falamos há pouco, certo? Então, até 1990, os alimentos, eles eram comprados e encaminhados para cada município e estado. Então, dessa forma, grande parte dos alimentos, eles eram industrializados e para que chegassem inteiros ao seu local de destino. Então, há anos atrás, os alimentos eram industrializados. Então, para vocês verem como começou o programa, né, professora? Ou seja, aquela forma de gestão centralizada, e é que nós vamos ver na unidade mais para frente, e aí depois foi modificando. Então, a cada ano a tendência é melhorar o programa, né? Então, e os poucos alimentos in natura, eles chegavam estragados. Por quê? Porque passavam vários dias dentro dos caminhões nas estradas do Brasil. Então, desde 1997, a gestão do programa é de forma descentralizada. Então, desde essa época aqui, a gestão do programa é descentralizada, ou seja, o FNDE, ele repassa os recursos aos municípios e aos estados que realiza a compra da alimentação. Então, com isso, observou-se que a descentralização da compra dos alimentos propiciou o respeito aos hábitos da região e à cultura alimentar. Aqui um exemplo que nós temos é na região Nordeste, é o costume de se comer carne de charque. Então, esse alimento ele pode ser inserido no cardápio escolar para atender ao hábito alimentar local. Em cada estado brasileiro, em cada comunidade indígena e quilombola, existem hábitos culturais e alimentares diferentes. Então, não poderia ser de outra forma, né? E aí, o nosso módulo diz, você técnico, você deve conhecê-los, pelo menos os da sua região, entendeu? Pelo menos o da sua região, da sua escola que você trabalha. Então, para quê? Para que você faça essa seleção de cardápio juntamente com a equipe responsável pelas compras e executar, ou até mesmo sugestões, como nós falamos, né, professora? Isso mesmo. Então, assim você estará contribuindo para uma alimentação escolar de qualidade, preservando a cultura alimentar. Aí tem a formação dos hábitos alimentares. Ela é um processo que tem início, olha aqui, desde o nascimento,
com as práticas alimentares introduzidas no primeiro ano de vida. Então, posteriormente, vai sendo moldado, tendo como bases preferências individuais, as quais são determinadas geneticamente pelas preferências positivas e negativas vividas em relação à alimentação e pela disponibilidade de alimentos, pelo nível socioeconômico, pela influência da mídia e pela necessidade do ser humano. Professora, a senhora quer acrescentar? Isso mesmo, como a gente falou no início da aula, né, a questão dos hábitos alimentares serem formados, né, na infância. Então a gente viu aí, por isso que é muito importante quando a gente fala da questão da alimentação complementar, né, que acontece a partir do sexto mês de vida. Então é a partir dessa idade mesmo que a gente começa a formar os hábitos alimentares das crianças. Se a gente não oferece, né, uma fruta para essa criança, uma verdura, provavelmente, né, quando ela estiver com 1 ou 2 anos, ela já não queira mais consumir esse alimento, porque ela não conheceu esse alimento quando ela deveria ter conhecido. Então aí cabe, né, esse destaque, que realmente a gente vai ter, claro, nossas preferências, mas é diferente de eu saber o sabor de um alimento e falar que eu não gosto, e como não foi, vamos supor, se eu não ofereci para o meu filho um determinado tipo de legumes, com certeza, se ele não conhece, ele vai sempre falar que ele não gosta, porque ele nunca consumiu esse alimento. Então é importante destacar isso. Então, tá vendo, técnico? Você tem papel fundamental nessa ação, porque querendo ou não, quando você também faz essa oferta, é uma educação alimentar e nutricional, não é, professora? Isso. Então, às vezes o aluno em casa, ele nunca provou, por quê? Porque tem a questão da disponibilidade, como nós falamos aqui, questão socioeconômica também. O pai não tem condições sempre de estar comprando fruta, mas na escola tem. Então não desista, se você ofertou 1, 2, 10, não desista. Todos os dias ofereça, uma hora ele vai aceitar. Já a cultura alimentar, ela consiste em hábitos alimentares que são transmitidos, olha aqui, de geração em geração. Então, uma preparação que faz parte da cultura alimentar brasileira nossa é o quê? A nossa combinação maravilhosa, o arroz com feijão, né? É uma combinação nutricionalmente rica e adequada. E é uma combinação, professora, que com certeza faz parte dos cardápios dos nossos escolares, né? Isso mesmo. Está presente todos os dias, né? Então, você já se questionou, né? Como a modernização mudou a cultura alimentar das pessoas? E também já se perguntou, você já perguntou a seus pais ou aos seus avós, como eles se alimentavam há anos atrás? Então, são perguntas que o módulo faz e é interessante se responder, porque com certeza eles vão falar que era de frango, de tudo, todas as hortaliças que eles mesmos plantavam, né? É um alimento super in natura, né? E hoje em dia a gente vê uma grande diferença, né? O que prevalece são os alimentos industrializados. Pela praticidade, pela questão da exposição na mídia direto, que, querendo ou não, influencia nessa escolha da alimentação, na preferência, principalmente de adolescentes. E com certeza as crianças também, né? Então, a essa situação nós chamamos de abandono de hábitos alimentares culturais. Então, você vai deixando de alimentar-se daqueles alimentos que anos atrás faziam parte da nossa cultura alimentar, dando preferência por outros, como nós falamos, jeito americano de se alimentar. Isso, e também pode ser aqueles alimentos que estão na moda, né? Através da mídia, né? Várias propagandas de alimentos industrializados, então todo mundo quer provar. Qual é o gosto de um alimento industrializado? Isso. Então, abrimos mão de consumir o que conhecíamos para consumir alimentos que são veiculados, olha aqui, diariamente na mídia. Então a mídia faz isso. Só que a gente sabe que alimentos do passado, realmente, de anos atrás, da época dos nossos pais, nem todos seriam tão saudáveis assim, não é?
Nem todas as comidas ou preparações do passado são saudáveis, mas certamente muitos e bons hábitos eles se perderam ao longo do tempo justamente em função dessa tecnologia, do processo de industrialização, não é? E todas essas ações que com o tempo influenciam na escolha da nossa alimentação, a correria do dia a dia, a influência da mídia, são os colegas e uma infinidade de coisas, não é, professora? Isso mesmo, professora. Então, até agora, tudo ok aí, não é? Tudo ok, nenhum questionamento aqui no nosso chat. Tá ok. Então, no mundo atual, o que se tem em destaque são as refeições práticas que utilizam os produtos industrializados. Então, é mais um motivo para que a alimentação escolar seja priorizada. Então, os alimentos culturais saudáveis e contribuir com a formação de hábitos alimentares saudáveis dos estudantes. Aqui, nossa aula termina, não é, professora? A gente agradece aqui a participação, todos nos assistindo aí, mandando um abraço a todos. Isso, a todos os polos, né? Alto Floresta, Brasilândia. Então, todos os alunos e tutores que estão presentes, né, contribuindo com essa aula, agradecemos a participação de vocês e a atenção. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós vamos dar uma pausa para que vocês desenvolvam as atividades e retornaremos com a correção das mesmas. Até daqui a pouco. Então, retornamos agora para a correção das nossas atividades. Não é isso, professora? Isso mesmo. Vamos lá, né, verificar o que cada um respondeu, se todo mundo entendeu as atividades. Então, vamos à questão número 1. Qual o significado do princípio do PNAE? Direito humano à alimentação adequada. Temos alguma interação, professora? Não, até o momento não. Então, nós entendemos que todos estão ok, sem dúvida, né? Sim. Então, vamos à resposta. Então, todo ser humano, ele tem direito a se alimentar simplesmente pelo fato de ser humano. Então, os estudantes devem ter esse direito garantido. Quem colocou até aqui também está correta. Então, direito humano à alimentação adequada, todo ser humano tem o direito a se alimentar pelo simples fato de ser ser humano. Não somente a questão dos alunos, mas o ser humano no contexto geral. Questão número 2. E o significado do princípio da equidade? Vamos à possível resposta. Então, todos os alunos são iguais e devem ser observadas as necessidades especiais de cada um. É aqui que entra aquela questão do aluno que tem algum problema de alergia alimentar, algum problema de saúde relacionado à questão alimentar, que tem algum tipo de intolerância, problemas, vamos supor, de diabetes. Como tem no módulo, se é ofertada a questão da alimentação, né, professora? Isso, e aí Pode continuar, que aí a gente tem uma contribuição mais tarde. Relacionada à questão número 2? Não, nessa ainda não. Não? Não. Então, se o aluno continuando, se o aluno tem um problema de diabetes, aí obviamente que você vai ofertar a outra alimentação com reduzido teor de açúcar, certo? Questão 3. Por que o programa ele é universal? A possível resposta, porque beneficia todos os estudantes inseridos no PNAE, independentemente da condição, olha aqui, social, econômica e de religião.
A questão 3 também tá ok, professora? Ok, nenhuma contribuição, né? Mas como a gente viu aí a questão da de ser universal, um programa universal, a gente viu que alguns países não têm tanto essa preocupação, né? Se preocupa apenas com aquele público que tem uma necessidade, uma carência maior. E aqui a gente já sai nessa vantagem, porque a gente atinge todo mundo, né? Toda a população da escola, todos os alunos da escola. Então, é um programa realmente muito válido. Então, essa questão do princípio da universalidade, então, como a professora falou, abrange o público todo, os alunos matriculados de creche ou ensino médio, né, sem se preocupar com a condição socioeconômica, questão de religião, etc. E também agora com o público com essas questões voltadas para a saúde. Então, crianças com questão de diabetes, algumas intolerâncias, também ser atendido de forma a ofertar uma alimentação adequada conforme sua necessidade. Então, vamos passar para a quarta questão. Em sua escola, existe alguma ou algumas crianças que necessitem de alimentação especial devido a algum tipo de problema de saúde, como por exemplo diabetes ou alergias alimentares ou outros problemas? Essa aqui é uma questão interativa. Temos alguma interação? Sim, a gente tem a contribuição da aluna Marisa, né? Que ela diz que na escola que ela trabalha, lá existe, né, pessoas que têm alergia à lactose e também alergia ao glúten. Então, as refeições são feitas separadamente para esse público. É o que também responde a questão número 1, né, professora? A questão do direito, né, dos alunos e a questão da equidade também. Isso. Então, todo mundo tem direito a esse alimento, não é porque ela tem essa intolerância, essa alergia, que ela não vai se alimentar na escola. Isso. Sim, a escola vai oferecer, né, essa alimentação específica para este caso. Ai, que legal. Então, quer dizer que a escola que ela trabalha tem e oferece uma alimentação diferenciada. Então, parabéns, né? Então, dentro desse contexto que é exigido, certo? Mais alguma, professora? Não, até o momento só temos essa, então mandem aí, né, vai que em alguma escola que você trabalha a alergia seja diferente, então mande a experiência que acontece aí na sua escola para a gente poder divulgar para todo mundo. Isso. E se você não sabe, professora, mas eu não sei se na minha escola tem, seria alguma criança com algum problema de saúde, né? De repente seria interessante você se informar. E você informando, você formalizar, eu pedir para o seu gestor, seu diretor, formalizar, né, através de um documento informando as secretarias competentes para que comecem a elaborar essa questão do cardápio, né, para essas crianças com problemas alimentares especiais, que é justamente para se fazer cumprir essa legislação, esses princípios e essas diretrizes que abrangem penais. Isso, e o mais importante, né, você tem que realmente saber, porque a gente sabe que a questão de uma alergia ou de uma intolerância pode prejudicar muito a saúde do aluno. Com certeza. Então, vamos supor que você não sabe, né, que determinado aluno tem esse problema e você oferece uma alimentação normal. Com certeza você vai estar prejudicando a saúde dessa criança. Então, é uma questão de saúde mesmo, não é apenas uma questão de oferecer uma alimentação diferenciada, e sim para poder fazer com que ela garanta a saúde, né, no período da merenda escolar. Então, é muito importante você procurar saber se realmente algum aluno tem alguma restrição alimentar. Lembrando, professora, que assim, não é simplesmente o aluno dizer ou você ouviu dizer que o aluno tem algum problema. Esse é uma questão séria que tem que ser informada através dos responsáveis. Isso, né? Uma documentação. Uma documentação, um laudo do médico, informando na escola que o filho ou a filha daquele pai ou daquela mãe tem determinada patologia, tem um problema de saúde que deve ser visto com outros olhos, mas que tem que ofertar uma alimentação. Baseado nessas informações oficiais, aí vocês procurarem agir como tem que ser
realmente feito. Ofertar alimentação sem assim fazer a discriminação, porque ele também tem que se alimentar. O aluno também está ali para estudar, para socializar, para brincar, para desenvolver as atividades normais que uma criança tem direito. Isso mesmo. Então você é o responsável, né, por fazer valer essa questão. Então, do momento que foi informado a você que determinada criança não pode, então você tem que ficar atento e realmente não pode oferecer o alimento normal àquela criança, tá? Tem que ser um alimento diferenciado, sempre lembrando na questão que você está ali para garantir o quê? Segurança alimentar. Segurança alimentar, né? E o direito humano. Então, professora, mas aí tem um aluno que me falou que ele tem uma intolerância ou ele tem diabetes. O que eu devo fazer? Será que é verdade? Você vai pegar a criança, você vai encaminhar ao seu gestor responsável para que ele possa entrar em contato com o pai e o pai vir até a escola para que possam ser tomadas as providências cabíveis no sentido de providenciar documentação, trazer documentação para ficar anexada na pasta individual do aluno que fica na secretaria, porque na secretaria cada aluno tem uma pasta individualizada e ali tem toda a vida escolar do aluno e com certeza se ele tiver alguma doença, vai ficar anexado todos os laudos e receitas, medicamentos que ele tem que utilizar e até mesmo tipo de alimentação. Lembrando que ele tem que também ser acompanhado pelo profissional, né? Um profissional da área de saúde. Então, se a sua escola ela não tem um nutricionista ou se no município não tem, enfim, encaminhar para uma unidade de saúde para que possa também fazer um acompanhamento a título de alimentação, certo? Certo. Professora, nós temos aqui uma interação, né? A aluna Marlice, do Polo de Porto Velho, ela gostaria de saber se pode introduzir o charque na alimentação escolar infantil das creches. Bem, isso aí vai de profissional para profissional. Então, vocês têm que ver essa questão de hábitos alimentares, não é verdade? E tem que ver a quantidade que vai ser servida, o número de vezes que vai ser ofertado. Vocês podem, como sugestão, estar conversando com um profissional, um nutricionista, né, do município, do estado, ver a possibilidade dessa inserção do charque, porque o charque geralmente também é cultural, né? Então, dependendo do local, existe uma preparação, baião, não é, professora? Isso, baião com charque, né? Charque. Só que lembrando que o charque é um tipo de alimento, né, de carne que nem todas as crianças gostam, né? Tem essa não questão. É uma aceitabilidade normal, assim como o frango ou a carne de boi, né? Isso. Então, tem que ter esse cuidado, né? É válido fazer uma experiência, realmente, né? Se as crianças vão ter uma boa aceitabilidade ou não. Porque tem que ver, querida, é o seguinte, a questão do sódio também, né? O sal que é utilizado nesse alimento, né? Então, o que a gente quer? Desde o começo, inserir hábitos saudáveis. Então, o charque, por ele conter essa questão do sal, vai depender muito, né? Você pode conversar ou sugerir com o profissional responsável técnico nutricionista da sua secretaria e ver a possibilidade, tá? Não estou dizendo que pode, isso depende muito. Agora, já para o público das séries seguintes, isso aí já fica até mais fácil, mas desde que ele não seja utilizado em grandes quantidades, um número de vezes também muito grande, né? Isso mesmo. Mais alguma interação? Não, até o momento, essas duas, né? Então, mande aí a sua contribuição, né? A sua dúvida. Estamos aqui para solucionar, né? Mesmo. Para tirar as dúvidas e fazer essa troca de experiências, né? Lembrando que essa questão de inserir os alimentos novos, para que ele seja realmente colocado no cardápio dos alunos, da realidade daquela escola, é necessário que seja feito um teste de aceitabilidade, né? Então, existe uma faixa etária que não se aplica ao teste e uma faixa etáriazinha maior, dependendo da alimentação, é aplicada. Então, você tem que conversar, sugestionar e ver a possibilidade, ok? Lembrando que é bom sempre optar pelas frutas, né? Frutas, as hortaliças, que é o que nós temos, podemos ofertar
para as crianças, já pensando que talvez não tenha em casa. Então, se ela não tem em casa, o pai não tem aquela facilidade, mas na escola ela vai ter, certo? Isso mesmo. E assim, né, fazendo um destaque sobre a aula de hoje, como a professora falou, é válido você procurar, né, essa legislação que fala sobre o PENAI, para você poder saber um pouco mais, né, sobre ela, saber Com realmente certeza. o que ela diz, ler novamente quais são os princípios, as diretrizes dessa legislação, porque só assim você vai saber o que realmente pode ou não pode, deve ou não deve. Então, vale a pena você procurar e dar uma lida nessa legislação, porque é ela que rege, né, toda a questão da alimentação escolar. Então, lá está escrito tudo, né, o que pode ser ofertado, quanto que tem que ser ofertado para poder garantir a questão de uma alimentação realmente saudável. Porque, como eu falei, não adianta nada você apenas preparar um prato, mesmo você sabendo que esse prato não tem uma boa aceitabilidade, mas tem muitas pessoas que pensam, não, meu dever é preparar um prato, então tá aqui o prato. Eu não me preocupo em saber se as crianças vão gostar, se elas vão se alimentar ou não. Então, isso não é garantir alimentação, né? Garantir alimentação é garantir uma alimentação que realmente as crianças gostem, né? Consumam esse prato. Isso é garantir uma alimentação. Então, se preocupe na hora de preparar o prato, né? Pense um pouquinho nessas crianças, pense também nas crianças, como a gente viu na aula, crianças que não têm o que comer em casa e que a única alimentação que elas fazem é essa alimentação que é servida na escola. Então, se preocupe um pouquinho com essas crianças. Assim você está, né, contribuindo para que elas tenham pelo menos essa alimentação aí do dia, para que elas possam adquirir o direito de se alimentar. Né, professora? Isso, com certeza, gente. Lembrando que é importante, de novo, vou ressaltar a questão da importância do técnico nesse sentido, na aceitação da merenda, a forma como se prepara, não é verdade? Não se ater muito quando preparar a alimentação, evitar usar excessivamente as questões dos óleos, açúcar, né, sal, né? Então usar em quantidade, tentar cumprir o que está estabelecido no cardápio, porque no cardápio, se você for realmente avaliar a fundo, o cardápio geralmente é o que preconiza a resolução que vem do FNDE. Então, na resolução, procure investigar, ler na resolução quais são os alimentos restritos, quais são os alimentos que realmente podem ser consumidos, o percentual que tem de sal, de gordura, de açúcar a ser utilizado. Quanto menos nós ofertarmos esses nutrientes, menos problemas nós podemos fazer com que os alunos tenham, não é verdade? Com que eles desenvolvam problemas relacionados à saúde, sem contar que nós vamos estar ofertando uma alimentação de qualidade, garantindo o direito humano à alimentação adequada e todos os princípios que regem o PENAI, certo? Nossa correção aqui, né, professora, finaliza aqui. E ainda dá tempo de você mandar, né, a sua sugestão, aí, a sua troca de experiência, para que a gente possa passar para todos os polos. Porque às vezes a dúvida de um polo aí isso outro, responde, né? a de outro. Responde a de outro, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado da aula, nós tenhamos esclarecido as possíveis dúvidas de vocês. Nós esperamos contar sempre com a participação, que é muito importante. Agradecemos a participação de todos os polos, não é, professora? Isso, em especial hoje pela contribuição e participação do polo de Espigão do Oeste e de Porto Velho. Então, você também tenha esse acesso, né? Mande para nós o seu questionamento, a sua experiência, o que você faz no seu local de trabalho, a sua sugestão. Então, envie para que a gente possa compartilhar com todo mundo. Então, nossa correção finaliza aqui, então nossa aula encerra aqui. Nós agradecemos a todos, um grande abraço a todos os polos, desejamos a todos uma excelente semana e até o nosso próximo encontro, não é, professora? Isso, então até o próximo encontro, né, com a unidade, continuando a unidade 12.